semelhança, né, que é a nossa pureza moral, a nossa capacidade intelectual, né, o nosso poder de decisão, né, as nossas vontades, a vontade própria. Essa imagem e semelhança, ela foi maculada, né, ela foi manchada, ela foi distorcida com o pecado, né? Quando o pecado veio, toda essa semelhança que o homem tinha com o Pai, né, imagino, antes do pecado, né, era algo assim glorioso, né, o que Adão e Eva viviam ali na presença do Senhor, porque não havia pecado. Então, sendo criados à imagem e semelhança do Pai, eles viviam ali uma plenitude dessa imagem e semelhança, né? Todos as suas características de imagem e semelhança do Pai estavam puros, santos, imaculados, né? E eles vivenciavam isso, né, da melhor maneira, uma maneira assim plena, né, total, porque o pecado não havia manchado, distorcido, abalado essa imagem e semelhança do Pai. Mas graças a Deus por Jesus. Jesus vem, nos transforma, nos liberta e nos faz novas criaturas. Amém? E agora em Jesus, né? E a natureza divina vindo a nós, né? O Espírito Santo de Deus habitando em nós, agora nós podemos, né, ter restaurado, ainda que não completamente, né? Essa restauração completa acontecerá só lá no céu, na glória, né? Mas nós podemos ter restaurada, né, em nós a imagem e semelhança de Deus, conforme o Senhor tem e quer, né, produzir nas nossas vidas, quer trazer às nossas vidas. Então nós temos alguns textos aqui da palavra de Deus que nós vamos compartilhar aqui nessa manhã. Textos que mostram atitudes que hoje nós podemos, né, e devemos ter, que vão nos aproximar da imagem e semelhança do Pai. Amém? Então, é isso que eu queria compartilhar com os irmãos essa manhã. O primeiro texto está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 43. Os irmãos geralmente costumam pôr lá no telão, né? Eu vou usar a ARA, tá, irmã? A irmã está utilizando ali a revista atualizada. Eles sempre perguntam, né, ali. Então, Mateus capítulo 5, versículo 43. Nós vemos aí uma primeira característica, né, uma primeira atitude que pode nos levar e vai nos levar a essa semelhança com o Pai. Então diz assim a palavra de Deus: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso aqui foi dito lá na lei. E aí Jesus diz assim: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos de vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste, o vosso Pai Celestial. Então olha o que nos aproxima, né, o que nos faz voltar à semelhança do Pai: amarmos indistintamente a todos, amarmos os nossos inimigos.
E Mateus, ele fala claramente que nós devemos amar os nossos inimigos para que vos torneis filhos de vosso Pai Celeste. Ou seja, para que como o Pai é, vocês sejam. Isso é ser a semelhança do Pai, né? Sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. Então ele está falando dessa relação de filhos e pai, né? De sermos como o Pai. E o Pai faz nascer o seu sol sobre maus e bons. Ele faz vir a chuva sobre justos e injustos. Ele ama a todos. Às vezes nós precisamos tomar o cuidado, né? Porque nesse afã, às vezes, da defesa do Evangelho, né? Da defesa da fé, a gente acaba extrapolando, né? E as nossas atitudes às vezes não são de amor. Por exemplo, eu vi aí nessas Olimpíadas, né, que teve lá, e teve aquele burburinho todo, né, da abertura das Olimpíadas, né, o pessoal lá colocando aquelas imagens, né, denegrindo a fé cristã e tudo mais. Mas aí, às vezes você percebe que o debate ele toma uma proporção e as pessoas ficam inflamadas de um jeito que elas falam igual o Tiago e João disseram para Jesus lá: Jesus, o Senhor quer que a gente ore para descer fogo do céu aqui, queimar todo mundo aqui, né? Sabe? Cria uma atitude de rivalidade mesmo, sabe? E aí, cadê o amor, né? Onde está o amor a essas pessoas? Porque Deus as ama. Embora inimigos de Deus, inimigos do Evangelho, mas o Senhor as ama e quer salvá-las. E assim como o Senhor as ama, nós devemos amá-las também, né? Esses dias a minha mais velha teve uma dificuldade lá com uma amiga, né? Uma amiga, entre aspas, lá. Uma menina estava causando dificuldades para ela, né? Dentro da igreja, né? Você vê, né? E aí aquela coisa tal, né? Fazendo até mal para ela. Eu falei: filha, você quer saber de uma coisa? Você quer saber o que você tem que fazer com essa menina? Ela falou: o que, pai? Eu falei: você tem que amá-la. E só isso. Ame ela, né? Como ela, você não está te amando. Você tem que amá-la. Esse é o ponto, né, irmãos? A gente começou do mais difícil aqui, né? Se eu ficar assustado, acho que não vai ficar mais difícil que isso, não. Porque amar os inimigos, né? Orar por aqueles que nos perseguem, abençoar aqueles que nos amaldiçoam. O Pai derrama, o Pai abençoa. Quantas pessoas que nós vemos aí, né? Que tem uma vida abençoada, né? Próspera, materialmente falando, é claro, porque o Pai abençoou. A gente não entra na discussão, porque Deus quis abençoar e pronto, né? Multiplicou lá e abençoou a vida da pessoa de uma tal maneira, e fim, ponto final. E nós muitas vezes fugimos disso, né? A gente precisa tomar o cuidado, né? Nós nos assemelhamos ao Pai na medida que nós amamos indistintamente. Nós amamos, né, os nossos inimigos. Isso é se assemelhar ao Pai. Então a gente precisa trazer mesmo, né, a nossa mente, aí, o nosso coração, porque às vezes a gente fala assim: ah, mas não é que eu não amo, né? Aquela pessoa só não... Mas amar implica atitude. Amar não é só, né, palavras. Por isso que Jesus está dizendo aqui que a gente deve abençoar, né, as pessoas, aqueles que nos perseguem, orar pelos que nos perseguem, bendizer os que nos amaldiçoam, porque isso é atitude. Cumprimentar lá
o que não nos cumprimenta, o que vive de cara fechada para a gente, o que nos faz mal. E de alguma maneira, Paulo fala lá aos Romanos que se o nosso inimigo, né? Com o nosso inimigo a gente deve dar o que de comer ou de beber, né? A gente deve não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem, porque fazendo isso a gente vai amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça. Então é isso, são atitudes, né? Atitudes que vão mostrar o nosso amor pelos nossos inimigos, e isso nos faz, né? Isso nos aproxima, isso nos assemelha ao nosso Pai Celestial. Amém? Então essa é a primeira marca aqui, essa primeira característica que nós devemos buscar para nos assemelharmos, para sermos a imagem e semelhança do Pai. Nós que hoje temos o Espírito de Deus, né, que fomos feitos novas criaturas, podemos e devemos buscar essa semelhança ser restaurada em nossas vidas. Amém? E ela é restaurada na medida que nós amamos aqueles que não nos amam, né? Amamos os nossos inimigos e abençoamos a vida uns dos outros indistintamente. Amém? Obrigado, mano. Deixa aí, obrigado. Amém? O segundo texto que nós vamos ler é 1 Pedro 1. Pedro, capítulo 1, uma outra marca aqui, uma outra característica que nos aproxima, né, que restaura em nós a imagem e semelhança do Pai. Amém? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao versículo 17, diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Amém? Se invocais como Pai, né? Se Ele é o nosso Pai, se nós fizemos de Deus o nosso Pai Celestial, o que vai, né, e o que nos leva a nos assemelharmos a Ele, a vivermos como Ele, é a santidade de vida. É vivermos uma vida de santidade, de busca da santificação, porque Ele é santo. Ele é santo. E Ele espera que nós sejamos santos também. Isso é viver a imagem e semelhança do Pai, irmãos. Se nós o invocamos como Pai, né? Se Ele é o nosso Pai, para nos assemelharmos a Ele, a vida de temor ao Senhor, né? A vida de santidade, de santificação, ela é o caminho. Hebreus capítulo 12, que também é um texto que fala aqui dessa parte de santidade, né? É interessante que também nesse texto aqui de Hebreus 12, a santidade está associada aqui ao relacionamento de pai e filho, né?
Olha lá, Hebreus capítulo 12, versículo 4 em diante. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Olha aqui o Pai, né, Deus nos tratando como filhos, e como filhos nos exortando, e como filhos nos disciplinando, para que nós sejamos como Ele, para que nós sejamos participantes da sua santidade. O que é isso? É Deus querendo que nós participemos de tudo aquilo que é bom, que é perfeito, que é agradável a Deus, né? Todo o valor moral, todo o valor ético, Deus quer que a gente seja, né, participante de tudo isso. É como o pai, né, aquele pai que é bom, todo pai que é bom, ele quer que o filho seja um exemplo, não quer? Ele quer que os filhos andem no caminho bom, direito. Ele quer que o filho seja uma pessoa, né, respeitosa, seja uma pessoa bondosa, seja uma pessoa que respeita os demais, respeita os mais velhos, respeita as autoridades. Todo bom pai quer isso, quer que o filho seja assim. E para isso muitas vezes tem que corrigir, né? Para isso muitas vezes tem que disciplinar. Então, para você ver como o mundo hoje está desconstruindo até isso, né? Está querendo tirar a disciplina, está querendo tirar a correção dos pais, dos filhos. Isso vai totalmente no inverso da palavra de Deus. É contrário a essa relação de nós com o nosso Pai Celestial. Então não é uma coisa à toa, é uma ação diabólica mesmo na sociedade, porque quebra um princípio de nosso para com o Pai Celestial. Não é só uma coisa de pais e filhos humanos, não. Uma coisa da sociedade. É algo espiritual. Tem uma relação espiritual nisso. Então, para sermos semelhantes ao nosso Pai, porque se não houver essa obediência, né, como ele disse aqui, a gente tinha os nossos pais segundo a carne, nos corrigiam e nós os respeitávamos. Então, se fazia associação. Agora, se você hoje, né, se os filhos hoje na sociedade não se submetem aos pais humanos, você acha que vão se submeter ao Pai espiritual? Não vão, não vão. Então, nos assemelharmos ao Pai, né, nos assemelharmos ao nosso Pai Celestial, está no caminho da santidade, da santificação, né? E para a gente alcançar a santidade, a santificação de vida, o nosso Pai muitas vezes nos corrige, nosso Pai nos disciplina, né? Ele muitas vezes trabalha na nossa vida com açoites, né? E esses açoites vêm de variadas formas, né? Às vezes com dificuldade, com tribulação, né? Com perseguição, mas tudo é para o nosso bem. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo contribui para o nosso bem, e até mesmo essas coisas muitas vezes são uma correção de Deus na nossa vida, né? São uma forma de Deus nos corrigir e Deus nos levar
para sermos cada dia mais a sua imagem e a sua semelhança. Terceiro lugar, vamos lá. Efésios, capítulo 4, versículo 32. É só esse mais um, né? São quatro características aqui, né, que a gente vai falar nessa manhã. Efésios, capítulo 4, versículo 32, e na sequência aí, o 5:1. Amém? A outra maneira de nos assemelharmos ao nosso Pai Celestial. Diz assim o texto: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Sede imitadores de Deus, como filhos amados. E qual que é a questão aqui? Para sermos imitadores de Deus como filhos amados: perdoarmos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. É a questão do perdão, né? É questão de perdoarmos como o Senhor nos perdoou. Isso vai nos assemelhar ao Pai Celestial. E na medida que nós aprendemos a perdoar uns aos outros, e a medida do perdão, amados, na verdade não tem medida, né? É a medida de Deus. Como é que Deus nos perdoou? É a parábola que Jesus fala, né, do servo que devia lá para o Senhor uma quantia impagável, né? Não tinha como ser paga, era algo extraordinário, e ele, né, clama lá o seu Senhor para que tivesse misericórdia dele. Tudo bem, está perdoado, né? Perdoou toda aquela dívida. De volta para casa, no caminho, ele acha um conservo dele que devia lá uma merreca, agarrou na garganta dele e falou: você vai me pagar hoje. Enquanto você não me pagar, né? E aí os outros viram aquela situação, foram lá correr para o Senhor, lá falar: o camarada que o Senhor perdoou lá, você não sabe o que ele fez. O que ele fez? Ele pegou o conservo dele lá que estava devendo lá para ele uns trocados. Então essa é a medida. E aí o Senhor chama e fala: eu te perdoei tudo que você devia e você não pôde perdoar, né? O pouco lá que o seu amigo te devia. E aí manda aquele servo para a prisão. Então essa parábola é perfeita. O quanto o Senhor nos perdoou, amados. Não merecíamos, nenhum de nós, não merecíamos o perdão do Senhor, né? Inclusive alguns, né, falam assim, uma maneira bonita de se falar, diz que graça é o que o Senhor dá a nós que nós não merecíamos, né? E misericórdia é o que Deus não nos dá porque nós merecíamos, né? Então, nós merecíamos a ira, né? Mas a misericórdia de Deus faz com que nós sejamos livres dela, né? E a graça é o perdão de Deus que nós recebemos, não merecíamos, mas o Senhor nos deu o seu perdão. Então é essa a medida para perdoarmos uns aos outros. Mas você não sabe o que ele me fez, né? É uma coisa assim. Eu não estou dizendo que às vezes é difícil, é complicado, é difícil, né? É complicado, a gente é atingido assim de uma maneira muito, muito forte às vezes, né? Nos causam dor, nos causam mágoa, nos causam assim uma tristeza profunda. Mas o perdão de Deus tem que estar presente.
Não importa qual seja a grandeza do mal que nos causaram, né? Até ontem estava escutando alguém falando sobre o que Jesus fez ali, né? No Getsemane, quando Judas chega. Acho que foi um escritor lá que estava falando disso, né? Esqueci o nome dele. Ele é bem conhecido, aí tem um monte de livro. Não vou lembrar, ele é presbiteriano. Ele estava falando do que Jesus, a atitude de Jesus com Judas, ela foi assim na contramão. Ele é psicanalista, ele é um cara bem estudado assim, né? Eu esqueci o nome dele agora, mas Augusto Cury. Ele falou que Jesus foi na contramão de tudo, porque aquele momento ali com Judas era um ser humano normal ali, comum, era para ter toda e qualquer atitude, né? Mas não chamar Judas de amigo, né? Chamou de amigo, para que vieste, né? Oferecendo ali o perdão, né, para Judas ali naquele momento. E se ele abraçasse ali e clamasse pelo perdão do Senhor, com certeza o Senhor estaria pronto para perdoá-lo, né? Puxa vida, imagina só, o camarada chega para entregar Jesus, Jesus chama ele de amigo, para Judas chorar ali e falar: Senhor, me perdoa, eu pequei, eu entreguei o Senhor. Mas não foi, né, tocado de arrependimento, foi tocado de remorso depois, né, que é diferente. Mas Jesus prontamente libera perdão. Na cruz, depois de tudo que foi feito a ele, cuspido, bateram, achincalharam Jesus, estava ali, e ele ora dizendo: Pai, perdoa-os. Perdoa-os. Ah, mas é Jesus. Mas você pega um exemplo lá de Estevão também sendo apedrejado, né? Até a morte ali, ele ajoelha e ele pede ao Pai: Pai, não lhes imputes este pecado, né? Então essa é a medida do perdão que vai nos levar a sermos semelhantes ao nosso Pai Celestial, e Deus quer restaurar isso em nós, irmãos, né? Deus quer restaurar essa imagem e semelhança, e Ele dá, né? Ele dá aí para nós as marcas, as características, né, que vão nos levar a sermos a imagem e semelhança do Pai. Então é amar os inimigos, é viver em santidade, é perdoarmos uns aos outros, assim como Deus nos perdoou. E por fim, né, 1 Coríntios capítulo 10, vamos ler lá, primeira carta aos Coríntios capítulo 10, versículo 32 e 33. Como é que nós nos assemelhamos, nos aproximamos por essa restauração que Deus trouxe a nós, né? Volto a dizer, isso é possível porque Jesus nos fez novas criaturas, né? Porque o Espírito de Deus nos lavou, nos renovando e nos regenerando. Por isso nós podemos hoje novamente, né, nos apropriar dessas características, dessas marcas que nos fazem a semelhança do Pai. Então 1 Coríntios 10, 32 e 33 e capítulo 11, 1. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Aqui é uma associação que a gente faz, né? Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Cristo imitava quem? Cristo imitava o Pai, né? Lá em João 5,19 diz que Jesus não fazia nada de si mesmo, mas fazia
tudo que vi o Pai fazer, né? Tudo que vi o Pai fazer, Jesus fazia. Então, se Jesus imita o Pai, Paulo imita Jesus, imitando Paulo, nós vamos estar imitando Jesus, vamos estar imitando a Deus, né? É uma associação que a gente faz. E o que Paulo faz? Que ele imita a Cristo, imita a Deus. Ele busca viver não para o seu próprio interesse. Ele fala aí no verso 33 isso. Ele busca viver de uma maneira onde ele não é tropeço, ele não é causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja, mas ele busca o interesse de muitos para que sejam salvos. E esse é o desejo de Deus, né? Na carta a Timóteo, Paulo vai falar lá que Deus, ele é aquele que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O desejo de Deus é que as pessoas sejam salvas. Então nos assemelhamos ao Pai, né? Nos tornamos cada dia mais semelhantes à imagem e semelhança do Pai, na medida que buscamos viver uma vida onde, de alguma maneira, né? Ou de todas as maneiras, nós procuramos não ser tropeço para ninguém, causa de escândalo para ninguém, mas que as pessoas alcancem o caminho da salvação através da nossa vida. De alguma maneira, as pessoas vão, né, ter um encontro com Deus através das nossas vidas. As pessoas vão alcançar a salvação em Cristo Jesus através das nossas atitudes. E Paulo ele fala, né, se era preciso ele até parar de comer carne para não escandalizar os irmãos, ele disse que eu nunca mais comerei carne, então, né? Tem uma associação lá do contexto histórico com isso tudo, mas o que ele está mostrando é isso. Ele faz tudo para de alguma maneira, como ele fala em 1 Coríntios 9, para de alguma maneira salvar, né? Ele se fez fraco para com os fracos, né? Se fez debaixo da lei para com os que estão debaixo da lei, fora da lei. Ele diz: eu fiz-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns, né? Então isso é se assemelhar ao Pai, é buscar a salvação, de alguma forma que as pessoas encontrem o caminho da salvação, encontrem. Então é isso que nos faz semelhantes ao Pai, nós vivemos uma vida constante, diária, né? Onde cada atitude que tomamos visa abençoar. Deus, Ele é o Deus abençoador. Ele é o Deus que derrama a bênção. A gente leu aqui no início, Ele abençoa os maus, os injustos, Ele abençoa também, né? Ele dá o seu sol, a sua chuva a eles, Ele abençoa. Então, para sermos a semelhança do nosso Deus e Pai, nós precisamos viver essa vida, onde nós buscamos o interesse de muitos, e não o nosso próprio interesse, porque às vezes, e muitas vezes, né? Não só às vezes, o nosso interesse, ainda que seja justo, né? Ainda que a gente com toda a autoridade a gente diga assim, não, mas é o correto, é o justo eu fazer isso, mas isso pode de alguma maneira prejudicar a mensagem do Evangelho, pode prejudicar a salvação de alguém. E é como Paulo lá escreve aos Coríntios também no capítulo 6, por que não sofreis antes a injustiça, né? Por que você não engole o sapo, né? E fica... que o Senhor nos ajude, amém? Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos encha realmente do seu Espírito Santo, para que nós possamos viver essas qualidades, né? Para que possamos nos assemelhar ao Pai, em nome de Jesus. Esse é o propósito original, né? Esse é o propósito desde a criação. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Esse é o propósito de Deus para cada um de nós.
né? E aqui, hoje, restaurados, transformados pelo Senhor, o Senhor nos dá as diretrizes de como nós podemos hoje nos assemelharmos a Ele. Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Então não é uma coisa, impossível, humanamente falando sim, impossível, mas é o Senhor na nossa vida, é o Espírito de Deus trabalhando em nós, e na medida que nós nos assemelhamos ao Pai, irmãos, nós vemos como a nossa vida é uma vida cheia de propósito, né? Nós somos completados por isso, nós vivemos realmente uma vida abençoadora, uma vida de felicidade, né? A felicidade não está em coisas ou em situações, a verdadeira felicidade está em sermos como o nosso Pai Celestial, sermos a semelhança do nosso Pai Celestial. Amém? Tem um louvor antigo, né? Não sei se o pastor conhece, do Asaf Borba, é bem curtinho assim, que fala: Pai, eu quero, sim, eu quero ser igual a Ti. Lembra? E expressar o Teu amor, Tua vida em mim. É só isso. Vamos ver se a gente consegue cantar aí. Amém? Pai, eu quero, sim, eu quero ser igual a Ti. E expressar o Teu amor, Tua vida em mim. E expressar o Teu amor, Tua vida em mim. Mais uma vez de pé agora. Pai, eu quero, sim, eu quero ser igual a Ti. E expressar o Teu amor, Tua vida em mim. E expressa o Teu amor, Tua vida em mim. Sim, Pai, sim, ó Deus, Tu és o nosso Pai Celestial, e o Senhor nos toma e nos trata como filhos, ó Pai. Nós Te louvamos por isso, ó Deus, Te louvamos por essa vida que temos em Ti, ó Deus, Te louvamos porque o Senhor nos chama a sermos a Tua imagem, a Sua semelhança, e pedimos-Te nessa manhã: ajuda-nos, Pai, fortalece-nos, Pai, enche-nos do Teu Espírito Santo, ó Deus, para que sejamos levados, Senhor, a cada dia a sermos como o Senhor, a vivermos como o Senhor. Transborda-nos, ó Deus, nessa manhã, dessas qualidades, que amemos os nossos inimigos. Senhor, não sei quantos aqui nessa manhã, e me coloco diante de Ti, a mim mesmo, Pai, porque muitas vezes temos dificuldade para amarmos os nossos inimigos, de orarmos por aqueles que nos perseguem, de abençoarmos aqueles que nos amaldiçoam. Ó Deus, ajuda-nos, Pai, ajuda-nos sermos semelhantes a Ti, Senhor, para abençoarmos essas vidas, para amarmos essas vidas, Senhor, porque o Senhor as ama, Pai. Deus, ajuda-nos, ó Deus, nessa manhã, a perdoarmos uns aos outros, assim como o Senhor nos perdoou, que possamos perdoar. Transborda o nosso coração do perdão do Senhor. Se há pessoas que não temos conseguido perdoar, que o Senhor nessa manhã nos capacite, Pai, que saiamos aqui nessa manhã, ó Deus,
e possamos buscar reconciliação, ó Deus, com aqueles, Senhor, que hoje estamos com a nossa, ó Deus, unidade quebrada com essas pessoas, em nome de Jesus.